Muito bem, vamos lá, né? Vamos começar. Então, como nós havíamos colocado para vocês, nós vamos começar a fazer o estudo do Novo Testamento na tradução do Haroldo Dutra Dias, tá? Que é um juiz de direito em Minas Gerais e que ele fez essa tradução a pedido da Federação Espírita Brasileira para que fosse uma tradução isenta de tendências religiosas, vamos dizer assim, né? É uma tradução que não tem uma característica predominantemente católica, evangélica ou espírita, né? É uma tradução neutra, uma tradução técnica, conforme ele mesmo diz, né? E nós não pretendemos com esse estudo, pessoal, nós não pretendemos fazer um estudo técnico também não, tá? Ele fez um estudo técnico para traduzir, mas nosso objetivo aqui é extrair as informações que nos sejam úteis e estabelecer as pontes com o conhecimento espírita, porque é uma leitura do Novo Testamento na visão espírita, tá? E nessa visão espírita, nós não estaremos colocando aqui a visão oficial do Espiritismo. Longe de nós fazermos isso, né? Não é a visão oficial do Espiritismo. É uma visão, são relações que a gente passa a estabelecer com Joana de Ângeles, com o Livro dos Espíritos, com o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? E com todas as obras que fazem parte da doutrina espírita. Só que é interessante, a gente tem feito esse estudo na internet e tem funcionado bem, tem sido muito produtivo, tá? Então nós vamos aprender juntos, vamos estudar e vamos aprender juntos. Vocês vão colaborar, né? Então Fernando, você podia ficar com o microfone aí, por favor? Aí se alguém precisar, aí você leva para a pessoa. Porque o pessoal da internet está participando. Aí é só subir esses 2 pininhos aí passar para a pessoa, tá? Obrigado. Bom, pessoal, nós vamos começando do primeiro capítulo de Mateus. Nós vamos começar com o Evangelho de Mateus, que é o primeiro dos 4 evangelhos, tá? Então vamos entrar aqui no anúncio do nascimento. Então, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de coabitarem, concebeu pelo Espírito Santo. Então, aqui já está uma primeira questão, né? Maria concebendo do Espírito Santo antes do casamento, porque ela estava prometida a José, né? Teoricamente, aqui não teria havido o relacionamento. Eles não teriam tido a relação íntima. E Maria, num momento de êxtase, num momento de transcendente beleza, ela teria sido fecundada, vamos dizer assim, pelo Espírito Santo. Tá? É polêmico o assunto. Nós não vamos entrar nessas polêmicas, né? Porque não interessam para nós. O assunto é polêmico. Tem aqueles que defendem que realmente não houve sexo e que Maria realmente foi engravidou do Espírito Santo, né? Dos espíritos, fizeram lá uma inseminação artificial, alguma coisa do tipo, que não seria impossível também, tá? Vamos pensar assim, que não seria impossível também. Porque se os espíritos podem materializar objetos, podem transportar, podem fazer... A gente estava falando sobre isso essas semanas atrás, né? Então, para eles, transportar um espermatozoide, não haveria lá grande dificuldade não, pessoal. Tá? A gente só tem que ter a mente um pouco aberta. Na época não daria para entender isso aqui, né? Falar em materialização, em transporte. Mas hoje até dá para a gente conceber isso, né? Então não é algo impossível. Para nós espíritas, se teve sexo ou não teve sexo, não faz tanta diferença. Até porque nós não vemos
a questão sexual como uma coisa pecaminosa, suja ou apenas material. Não é. Você pega o livro Missionários da Luz, você vê uma visão sublime a respeito do sexo. Né? Você vê talvez a visão mais bonita que existe a respeito do sexo. O espírito Alexandre falando, né, para André Luiz. Mas o fato é que a Bíblia, né, o Novo Testamento, nos coloca dessa forma aqui. Né? José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Né? Dá até para entender a atitude de José. Né? Talvez qualquer um de nós, a gente está se preparando para casar com alguém. Aí, de repente, esse alguém aparece grávida. Né? Qualquer um de nós ia ficar meio diferente, né? A gente ia ficar meio preocupado, no mínimo, né? Então José teve uma atitude eminentemente humana, né? Qualquer um de nós, como seres humanos, ficaríamos preocupados, né? E ele resolveu repudiá-la em segredo. Interessante, aqui eu coloquei só uma nota aqui a respeito dessa questão da virgindade de Maria, tá? Então a gente tem essas informações. No Concílio Ecumênico de Éfeso, em 431, se aprova a doutrina de São Cirilo de Alexandria, que propondo a natureza humana de Jesus Cristo com a pessoa divina do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, depois se fez carne e habitou entre vós. Tal. Então, essa conciliação da natureza humana de Jesus com o Verbo. Jesus, então, foi considerado o Verbo de João, né? Lá no Evangelho de João. Em Éfeso. Então, ele passava a ser divino. Jesus passava a ser divino. Né? Até hoje é tido como sendo Deus. Né? Como sendo Deus. Ele seria o próprio Deus para algumas pessoas, não para os espíritas. Né? Mas, daí concluía a verdade dogmática da maternidade divina de Maria. Quer dizer, Maria teria dado luz a Deus. Vocês entendem? Isso foi votado no Concílio Ecumênico de Éfeso, em 431. Como se isso pudesse ser motivo de votação, né, pessoal? Assim, né, vamos analisar, né, a situação, como se pudesse ser motivo de votação. Olha em Constantinopla, em 553, num outro concílio. Além de voltar a tratar do dogma da maternidade divina, incluiu também o dado da virgindade perpétua de Maria. Quer dizer, foi votado também se Maria era virgem ou não. E aí ela foi considerada perpetuamente virgem. Isso é triste, hein? Né? Foi considerada perpetuamente virgem. Né? Foi essa a primeira vez que um concílio chamou a Mãe de Deus de Santa e Sempre Virgem. Tá? Nós temos em Londrina o Colégio Mãe de Deus, né? Essa referência a Maria, né? A concepção divina, né? Que ela deu. Então, só uma curiosidade para a gente, uma curiosidade histórica, né? Para nós espíritas, como nem eu disse, não há essa preocupação se Maria era virgem ou não. Né? Nós concebemos que Jesus não era Deus, né? Que Jesus era uma criatura. Ele, em vários momentos, ele deixou claro: eu vou orar a meu Pai, vou pedir a meu Pai. Então, em vários momentos, ele fazia essa distinção entre ele e o Pai. Né? Embora tenha um certo momento, a gente tem que ser honesto, né? Tem um certo momento que ele fala: eu e o Pai somos um. Né? E aí, eu acho assim que entra em contradição, aparentemente, com várias oportunidades que ele se distingue de Deus. Mas eu e o Pai somos um porque nós estamos sintonizados. A minha vontade é a vontade do Pai. Eu estou sintonizado com o pensamento divino. Né? Deus está em mim e eu estou no Pai. Né? Então a gente acredita mais por aí. Aí no versículo 20. Após ter cogitado estas coisas, eis que em sonho
apareceu-lhe um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, porque ele também era descendente, né, de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Você vê que coisa, né? O José, vocês vão ver que o José ele era bem sensível, assim, principalmente através de sonho. Frequentemente os espíritos falavam com o José através de sonho. Impressionante, né? Tem pessoas que têm essa facilidade, né? Durante a noite a pessoa tem viagens, encontra parentes, participa de estudos e lembra tudo. Ou lembra muita coisa daquilo que vivencia à noite, né? Inclusive, um detalhe, essas pessoas que lembram muito dos sonhos, de uma forma muito nítida, né, e legítima, porque muitas vezes acaba acontecendo mesmo aquilo que a pessoa sonhou e tal, isso aí é um dos sinais de mediunidade. É um dos sinais de mediunidade. Às vezes a pessoa vai, não tem mediunidade, mas lembra de sonho todo dia, né? Tá sempre com umas... Você quer comentar alguma coisa? Olha lá, Fernando. A pessoa tem mediunidade, né? Depois eu vou explicar melhor. Oi, pode falar. É o seguinte. Pode falar. Todos nós admiramos, ou muitos não acreditam, na virgindade de Maria. Mas hoje em dia é tão comum, o plano espiritual, ele vem, ele corta nós por dentro, faz cirurgia, dá ponto. Será que não pode também ser considerado a mesma coisa o plano espiritual? Sendo que Maria é considerada a Virgem e o José, é claro que ele teve que passar por aquilo, como o senhor citou, né? Fica desconfiado. Então, ele, nesse ponto aí, está mostrando que José é inocente, ele não teve contato nenhuma. Provavelmente, né? Então, agora, o plano espiritual não pode ter injetado o material necessário para gerar um filho? Pode. É o que a gente estava falando. É possível, há possibilidade. Há possibilidade. Então, por isso que a gente não deve duvidar da virgindade de Maria. Se foi ou se não foi mesmo, o que foi, para nós é difícil hoje a gente assinar embaixo, assim, né? Mas são possibilidades, e a gente tem que ter a cabeça aberta, né? Que nem o senhor falou, para a gente poder analisar as hipóteses, né? A nossa vida não vai mudar por causa disso também, né? Assim, o nosso dia a dia não vai mudar em função dessa informação. Mas é interessante, né? Essa hipótese é interessante. Mas aí o José, em sonho, ele recebe a informação de que ele deveria aceitar Maria, porque ela foi gerada pelo Espírito Santo. Agora, quem que é esse Espírito Santo? Acho que é aí que está a questão. Quem que é esse Espírito Santo? Aí a gente procura no livro Paulo e Estevão e a gente vê uma nota de rodapé de Emmanuel falando sobre o Espírito Santo. E ele diz assim, olha, ninguém deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião dos Espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com o Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Olha que interessante. O livro Paulo e Estevão. Né? Espírito Santo, nós não precisamos negar o termo Espírito Santo. Na Bíblia aparece em vários momentos Espírito Santo. Mas quem é Espírito Santo? É a legião de espíritos santificados que coordenam o planeta. Tá? Então, uma equipe que tenha trabalhado, que tenha feito lá um trabalho de materialização lá do espermatozoide, são possibilidades reais. Tá? São possibilidades reais. Se foi mesmo ou não, é difícil da gente saber, né? Aí no versículo 21, ela dará à luz a um filho e o chamará pelo nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Né? Então, muito bonito isso aí, né? A gente tem a visão, e Emmanuel tem até
Emmanuel tem uma mensagem no livro Vinha de Luz, muito interessante a respeito disso, muito tocante, assim, porque ele fala justamente a respeito dessa parte aí, ele salvará o seu povo dos seus pecados, né? Deixa eu só pegar aqui. Porque, diz Emmanuel aqui, né? Rapidinho aqui. Então ele salvará seu povo dos seus dos pecados deles, né? Mateus 1, 21. Em verdade, há 2000 anos o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário. Achava-se que Jesus iria empunhar uma espada, iria libertar o povo hebreu, o povo judeu, da escravidão. Porque, olha que coisa interessante, né? O povo hebreu foi escravizado em vários momentos. É impressionante, né? Foi escravizado, acho que na Síria, não foi? No Egito, na Babilônia. Né? Então, assim, é interessante como é um povo sofrido mesmo, né? E eles tinham a ideia de que eles viriam um guerreiro e libertaria esse povo para sempre, né? Da opressão. Como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Quer dizer, tudo que Jesus fez não transparece nenhum sinal desses que se esperava dele. Né? Se esperava um guerreiro, e veio um cordeiro. Né? Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos. Porque ao soldado, o mínimo, são defesos os planos do general. Quer dizer, o que Jesus vai fazer com o planeta, nós não temos acesso a essa informação, porque não é da nossa alçada. Não nos cabe, soldados menores, questionarmos o general o que ele vai fazer, né, com as suas ações. Né? Só para a gente terminar aqui. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados. Quer dizer, não viria libertar a gente dos outros. Ele viria para libertar nós de nós mesmos. Olha que interessante, né? Por isso que ele falava, né, para não procurar o reino dos céus aqui e acolá, porque ele não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está em vós. Né? O reino de Deus está em vós, está dentro de nós. Ele não veio instalar um reino político, econômico, não veio. Ele veio instalar no nosso coração. Né? Humberto de Campos, ele até tem uma historinha, tem umas histórias muito interessantes. Tem uma que ele fala de um senhor que, ouvindo Jesus falar de um tal reino que seria estabelecido, né, esse senhor já chegou para conversar com Jesus querendo saber notícias desse reino. Falou em fazer um reino, um castelo, o pessoal já fica animado. Né? Aí ele começou a perguntar, mas e como é que vai ser esse reino aí? Né? Como é que vai ficar os melhores nesse reino? Os melhores, onde é que eles vão ficar? Aí Jesus falou assim, olha, os melhores vão ficar auxiliando os piores, para que também se melhorem. Né? Aí ele continuou questionando, mas Senhor, e os mais ricos vão ficar onde? Né? Os mais ricos vão ajudar os mais pobres, para que também se tornem ricos. Né? Então ele vai até desconcertando esse senhor, né? E inclusive no final ele sai batendo o pé, bravo, fala, esse aí não é aquele cara que me falaram não, porque, né?
As pessoas saíam contrariadas depois de conversar com Jesus. Humberto de Campos ele traz várias citações assim, né? Porque elas vêm com um desejo de domínio, de privilégios, de soberania, que é incompatível com a proposta de Jesus, né? Que veio libertar a gente das nossas acomodações, preguiças e, né, indisciplinas, né? Então, deixa eu só terminar aqui, peraí. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico, Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. Né? Importante, né? Então, as pessoas que conseguirem, no reino de si mesmo, no governo de si mesmo, conseguirem aderir a uma proposta superior, né, vão auxiliar a si mesmo e depois ao mundo, né, ajudando a libertar as outras pessoas também. Né? Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, através do profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. E o profeta que disse isso é Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Né? Isaías foi um dos que mais falou a respeito de Jesus, né? Da sua vida. Inclusive, Jesus, a gente observa que houve uma preocupação até dele, de dar os sinais, de fazer as conexões da sua vida com o Antigo Testamento. A gente vê durante toda a existência de Jesus, até no final, ele fazendo citações específicas, como que a querer comprovar mesmo, e deixar conexões muito profundas entre o Novo Testamento e o Antigo. O Emmanuel até fala isso, que nós devemos até estudar o Antigo Testamento, porque ele fala que existem conexões muito interessantes entre um e outro. Para nós é difícil, né? Estudar o Antigo Testamento é complicado, porque exige um conhecimento muito profundo, né? Mas o Emmanuel até encoraja a gente, né? Olha lá, o Fernando, meu pai, acho que quer falar alguma coisa. Só um detalhe aqui, o pai do Chico ele não gostava muito do trabalho do Chico, ele não era uma pessoa espiritualizada, assim, né? Tem uma vez que ele falou assim: ei, mas esses espíritos que se comunicam através do Chico é tudo ignorante mesmo, né? Porque não sabe nem falar Manuel, falar Emanuel, né? É tudo ignorante os espíritos, né? Fala, pai. Então, Alexandre, você está falando dessa conexão, uma das mais importantes, né? Que eu acho aquela que ele, pregado na cruz, ele fala: Senhor, Senhor, por que me abandonastes, né? Então seria uma coisa, um contrassenso, né? Depois de tudo que ele fez, está sendo abandonado por Deus, né? Mas ele fazia uma citação do Salmo 22, que fala da vinda do Messias, da vinda do sacrifício do Messias, que começa logo com essa frase: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani. É isso mesmo. Então ele tem vários momentos que ele tem essas pontes, né? Ele faz essas conexões, né? Hoje a gente está trazendo um pouco mais de coisas históricas aqui, mas depois a coisa anda mais, viu, pessoal? Ao despertar do sono, José agiu conforme lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Olha que coisa, né? Como que José, eu até estava falando do sonho, né? Tem pessoas que têm muitos sonhos e lembram com clareza, sinal de mediunidade. Por quê? Porque a facilidade que nós temos de guardar, de estabelecer a ponte com o plano espiritual, é a facilidade da mediunidade, é a mediunidade. A mediunidade que é a ponte, que é a proporcionadora desse contato entre a dimensão espiritual e a material. Então é sinal que nós temos uma certa predisposição psicofisiológica, psíquica e fisiológica para retermos as informações espirituais.
O que não é fácil. Porque o nosso cérebro, por exemplo, ele não foi estruturado para viver duas vidas em paralelo. O nosso cérebro foi estruturado para viver a vida material. Os espíritos falam que, via de regra, mesmo os médiuns mais equilibrados, eles não podem ver mais de 30% da realidade espiritual. Eles não podem, não é bom para o equilíbrio deles, perceberem mais do que 30% da realidade espiritual, porque senão eles se candidatariam ao desequilíbrio, né? Imagina se a gente começasse a ver de uma forma muito aberta tudo que nos rodeia espiritualmente, a gente ficaria desequilibrado, né? A gente às vezes acha que viu alguma coisa e já sai correndo, né? Né? Ai, parece que eu vi um vulto, ai meu Deus do céu, né? Já arrepia tudo, já, não é? Tem gente que vê, né, com uma certa clareza, tem gente que vê assim, mas ainda assim, pelo que a gente vê no André Luiz, é muito pouco diante da realidade que a gente poderia ver. Uma coisa interessante até, as pessoas quando chegam na casa espírita, e às vezes elas chegam percebendo muita coisa, e sentindo muita coisa, e se desequilibrando porque está sentindo, está ouvindo, está vendo, está sonhando, é um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Interessante que quando você vai dando orientação e até vai fazendo um tratamento específico, às vezes até com a presença da pessoa na reunião mediúnica, dependendo do caso, né? A gente vê que as percepções dela vão se afunilando, vai reduzindo. É como se colocasse um tampão, assim, um tapa-olho, como se fosse restringindo a percepção da pessoa, para que ela não veja, não ouça tudo o tempo todo. Então, quando a gente fala que a pessoa está com a mediunidade desequilibrada, frequentemente é porque a pessoa não está bem. A pessoa precisa se equilibrar. A mediunidade está apenas refletindo o desequilíbrio que a pessoa precisa adquirir, né? Às vezes está com conflitos, problemas diversos, né? Só que, à medida que ela vai recebendo esse tratamento, a gente observa que vai se acalmando. Ela já não percebe o tempo todo, já não ouve o tempo todo, tá? Então é importante também essa questão, né, da gente perceber como é que está a nossa mediunidade, né, e buscar os recursos de melhoria, de equilíbrio, né? O José aqui, ele é bem sensível, né? E ele acabou seguindo o que os espíritos falaram para ele, tá? Ele é sensível e obediente, porque às vezes a gente percebe as coisas, você tem uma intuição de uma coisa e faz outra. Aí depois que você vê, a minha intuição estava falando, eu tinha que ter ficado quieto. Eu tinha que ter feito de outro jeito, né? Às vezes a gente tem que valorizar mais as intuições que a gente tem, né? Mas não a conheceu até ela dar à luz a um filho, a quem chamou pelo nome de Jesus. Tá? Esse conheceu aí, não ficou claro, né, se era de conhecer mesmo, no sentido de saber quem ela era. É difícil a gente acreditar que ele não sabia quem ela era. Ou se era de ter um contato mais íntimo com ela, né? Aqui não ficou, o Haroldo Dutra também não colocou nenhuma nota explicativa aqui, tá? Então o fato é que, né, provavelmente ele não teve um contato maior com ela até que ela desse a luz ao filho, a quem chamou pelo nome de Jesus. Vocês já leram aquele livro Maria de Nazaré, do Miramês? Nunca leram? Quem já leu aqui? Levanta a mão. Não leram? Você não já leu, né? É um livrão assim, um catatal assim. Você leu, Vivi? Não leu? É muito interessante o livro. Muito interessante. O Miramês, através do João Nunes Maia, ele fala da vida de Maria de Nazaré, desde a preparação para a vinda de Maria, e depois, né, a gestação, a convivência com José, bem interessante. Oi? Dos pais dela, todo o contexto da terra, muito, muito interessante o livro. Tá? Aí a visita dos magos, nós temos uns minutinhos ainda, nós vamos fazer só essa parte e a gente já termina. Tá? Visita dos magos. A gente
Tradicionalmente a gente fala que Jesus teve a visita dos 3 reis magos, não é assim? Né? Tradicionalmente a gente tem essa informação. Vamos ver como é que aconteceu isso, né? Então, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente para Jerusalém. Quem seriam esses magos? Na verdade, seriam estudiosos persas. Né? Historicamente, a informação que a gente tem é que se chamavam Belchior, Baltazar e Gaspar. Se isso era lenda ou não, assim, até que ponto se sustenta essa informação, a gente não sabe. Tá? Mas seriam estudiosos, astrônomos, né, pessoas de conhecimento. A Pérsia era uma região onde se concentrava muito saber na época. Né? Tinha herdado de tempos passados aí um conhecimento grande. Né? Vários sábios haviam passado pela Pérsia. Né? Então, seriam esses reis magos aí. Né? Perguntando, onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Pois vimos sua estrela ao despontar e viemos reverenciá-lo. Então chegaram esses magos perguntando para todo mundo onde estava o rei dos judeus. Só que é uma atitude até meio temerária, né? Porque já chega perguntando onde é que está o rei dos judeus, e tinha o rei da Judéia, que era Herodes. Tinha um rei já da Judéia, que era Herodes. E eles chegaram perguntando onde é que estava o rei dos judeus, né? Porque o recém-nascido, pois vimos a sua estrela despontar e viemos reverenciá-lo. Alguns dizem que essa estrela seria mesmo uma estrela. Tentam estabelecer a época mais ou menos que foi a vinda de Jesus, às vezes pela passagem de algum corpo celeste, né, ou alguma estrela que estava mais próxima. Tem algumas teorias assim. Podem ser espíritos. Pode ser um grupo de espíritos lá, uma radiância muito grande. Pode ser. Né? Também a gente não sabe. Seria normal. Né? É admissível também que fosse um espírito ou um grupo de espíritos brilhando e mostrando o caminho para os sábios aqui. Pode ser. Né? O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e com ele toda Jerusalém. Né? Quer dizer, o rei Herodes, natural, ele ficou preocupado. Né? Ficou preocupado, né? Tem um outro rei aí que nasceu e já está vindo gente de longe para procurar esse outro rei. Né? Então ele já ficou meio ressabiado. Né? E reunindo todos os principais sacerdotes, escribas e anciãos do povo, informava-se junto a eles sobre onde haveria de nascer o Cristo. Então o próprio Herodes começou a questionar as pessoas de saber, no seu reino, próximos a ele, se eles tinham informação de onde é que nasceria o Cristo, né? O Messias, o enviado e tal. Porque havia essa profecia, né? Havia essa profecia. Emmanuel diz que quando vieram os espíritos de fora do planeta Terra, que se deu responsáveis pelas grandes civilizações do passado, que trouxeram um conhecimento superior, né? Trouxeram uma ciência superior ao que havia aqui, porque na verdade não havia ciência aqui na época, no planeta. Né? Então, Jesus havia reunido espiritualmente em torno do planeta Terra, com esses espíritos que viriam habitar o planeta, e anunciou para eles que ele viria em tempo oportuno para dar a lição de todos os séculos. Que era para eles aguardarem que no momento certo ele viria. Né? Então, várias populações tinham essa informação e aguardavam um Salvador, alguém que viria trazer uma mensagem superior. Né? Fazia parte da tradição dos judeus também. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. Né? E tu, Belém, o que o profeta falou? O Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as governanças de Judá, porque de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Tudo que eu estou colocando aqui
é exatamente, vírgula, ponto, maiúscula, exatamente o que está ali no livro, tá, pessoal? Quando eu coloco alguma nota que foi eu coloquei, eu falo para vocês, tá? Certo? Então, o Miqueias falando da importância de Belém e tal, né? Surgiria um guia que apacentaria o povo, né, de Israel. Só assim, por curiosidade, um mapa aqui da Palestina, né? Porque na época era Palestina, não era Israel, o conjunto todo ali, chamava Palestina, né? E aqui, ó, aqui embaixo está a Judéia, ó. Estão vendo? A Judéia, a Samaria, fala assim do bom samaritano, né? A mulher samaritana, que é a Samaria, ó. E a Galileia, onde Jesus cresceu, né? Era chamado Galileu, Jesus Galileu, né? E onde está... Opa, peraí. Para frente. E onde está o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. Olha só que legal. Essas cidades aqui, ó, são cidades muito abençoadas, né? Porque Fernanda, acho que a Rossana quer falar. Porque, ó, todas essas cidades aqui, ó, isso aqui tem praia, é um lago que parece um mar. E Cafarnaum, Corazim, Magdala, Betsaida, Jesus curou um monte de gente nessa região aqui. É a região onde ele entrava no barco e conversava com as pessoas na beira da praia. É uma região que deve ter ficado, né, impregnada de um psiquismo maravilhoso aqui, né? Fala, Rossana. Eu estava até aqui comentando com a Maria que nesse livro do Miramês, os espíritos, eles até fizeram uma limpeza espiritual no planeta para que Jesus pudesse vir, e que foi uma época que não teve nenhuma guerra, né? Para que tivesse uma vibração melhor no planeta, né? Uma atmosfera psíquica diferente, né? É interessante, né? Nesse livro Maria de Nazaré, né? No Miramês. Então é interessante, né? Você vê, ó, Belém ficava aqui, ó. Belém aqui. Fica na Judéia, perto de Jerusalém. Jerusalém aqui, ó. Emaú, né? Então Jesus ele ficava transitando para lá e para cá o tempo todo. Ele ficava com os discípulos, né? Às vezes na Páscoa ele vinha aqui para Jerusalém para comemorar, porque era a sede do povo judeu, né, da religião, do judaísmo. Ele vinha para a Judéia, depois subia lá para Galileia de novo, né, passava pela Samaria. Então ele ficava transitando o tempo todo, né. Deixa eu ver. Então Herodes, chamando secretamente os magos, averiguou junto a eles o tempo em que a estrela aparecera. Então Herodes chamou os magos para conversar e quis saber maiores informações, né? Quando que a estrela tinha aparecido, né? E enviando-os a Belém, disse: Ide e investigai cuidadosamente a respeito da criancinha. Veja bem, Herodes falando para os magos lá: ó, vocês vão lá em Belém e investiga lá tudo o que vocês puderem, né? E quando o encontrardes, relatai-me, para que eu também vá e a reverencie. Né? Acredite quem quiser, né? Já quis fazer um somebody love ali, né, Herodes, né? Sabidinho ele, né? Só que os magos, eles eram sábios, né? Então eles já perceberam que a coisa não estava boa, não. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram ao despontar os precedeu. Quer dizer, a estrela foi andando. Deve ser um grupo de espíritos, né? Que foi mostrando o caminho. Então a estrela que viram ao despontar os precedeu até se deter após a chegada sobre o local onde estava a criancinha. Quer dizer, quando chegou no local lá, a estrela parou, né? Então provavelmente era espírito, né? Vendo a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram a criancinha com Maria, sua mãe, e prostrando-se, a reverenciaram. Então, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Né? Agora imagina só a elevação desses três personagens, né? Você imagina, na época,
Você sair para fazer uma viagem para um lugar que você nem sabia onde era, para tentar achar uma criança, para seguir uma estrela, em função da informação que tinha das profecias, né? Hoje a gente às vezes não sai de casa nem para, né? Para ir fazer uma coisa ali 2 quadras de distância, né? Para ajudar alguém ou para, né? Então você vê, andavam às vezes, né, quilômetros e quilômetros, né, centenas de quilômetros. E chegando lá, reverenciaram, né, a criança e ofertaram ouro, incenso e mirra. Existem algumas explicações diferentes sobre o significado do ouro, incenso e mirra. Existem algumas explicações diferentes, tá? Talvez das mais usuais seja essa aqui, ó. Ouro era um símbolo que representava a perfeição divina e dignidade real. Portanto, no Evangelho nos fala da divina pessoa de Jesus. Aí, divina não seria bem o caso, né? Mas o rei dos judeus. Incenso era um perfume que era usado nas cerimônias do tabernáculo e nos fala da fragrância da humanidade sem pecado de Jesus, que era percebida por todos em tudo o que fazia e por onde quer que andasse. E a mirra era uma erva amarga a nos falar dos sofrimentos e amarguras que Jesus iria sofrer. Então fica, né, a informação aí, né, o ouro, o incenso e a mirra. Tá? Então, e sendo advertidos em sonho para não retornarem à presença de Herodes, regressaram para a sua região por outro caminho. Mas de novo, né? Você vê que coisa? Os espíritos ali trabalhando o tempo todo, né? Advertindo José, os reis magos aqui, né? Você vê a ação da equipe de Jesus, né? Jesus, fica claro naquele encontro com o centurião, né? Que o centurião estava com um servo que estava doente, né? Ele foi pedir ajuda para Jesus. E Jesus falou, eu vou lá na sua casa. Aí o centurião falou, não, senhor, eu não sou digno que o senhor adentre a minha casa. Né? A humildade dele também, né? Eu não sou digno que o senhor adentre a minha casa, mas eu sou um centurião, eu tenho 100 homens. Eu comando 100 homens. Eu falo para um vai, ele vai. Eu falo para outro vem, ele vem. Eu sei que o Senhor, uma ordem do Senhor, e meu servo vai estar curado. É de arrepiar, né, pessoal? Você vê? Tanto que até Jesus se comoveu. Ele falou assim, olha, pois eu digo que nem em Jerusalém, nem em Israel eu vi tamanha fé. E fé raciocinada, porque a pessoa demonstra conhecimento. Né? Para a gente falar que os espíritos estão aqui, dezenas de espíritos socorrendo, médicos, enfermeiros, seguranças, pessoas estão aqui entre nós, vão aplicar passe junto conosco, né? Estão aqui nos ajudando, nos intuindo de alguma forma, vocês, né? Então, a equipe, né? Imagina a equipe de Jesus, imagina quando ele veio reencarnar, as legiões de espíritos de luz descendo para ajudar, para preparar, para planejar, né? É impressionante isso, né? E então, eles estavam trabalhando o tempo todo, né, para que o programa traçado por Jesus pudesse ser cumprido. Né? Aí vamos dar uma paradinha, né? Aí semana que vem a gente fala da fuga para o Egito. Né? Ok, pessoal?